Vamos lá, então, trabalhar mais um pouco. Agora tem mais uma mensagem da dona Hilda Mascaro Saulio, que nasceu na Itália em 1906 e viveu até 1977, onde ela faleceu em Roma, aos 71 anos de idade, em função de problemas cardíacos, né? E jamais demonstrou qualquer revolta sobre a limitação que o coração, a condição cardíaca dela tinha imposto, né? Era uma católica fervorosa, casada, tinha dois filhos, né? O Antônio, que morava na Itália, a Domênica, né? Que morava na Suíça. Três filhos. E o Hortêncio, que veio para o Brasil em 1957 e aqui ficou. E então, o filho, Hortêncio, foi até Uberaba, falou da mãe com o Chico falou: peraí, André Luiz está me mandando aqui uma mensagem de texto. Botou a caneta para funcionar e aí vieram duas mensagens. A primeira, que é curta, em italiano, e aí a gente vê. Ela faleceu em dezembro de 77. Em julho de 78, quer dizer, 6 meses, né, após o falecimento dela, é natural que ela ainda estivesse com a faixa mental vinculada à cultura na qual ela foi educada. Então, a primeira mensagem, 6 meses depois do falecimento, ela passou em italiano. Vocês querem que idioma aqui agora? A gente pode falar em italiano, pode falar traduzido ou com tradução simultânea, vocês que escolhem, né? Então, lá em homenagem à querida Tina, né, lá do GRAC de Roma, mensagem aqui da dona Hilda Mascaro Saulio. Figli di mio cammino lo vi amerò dal cielo como vi o amato nella terra. Quer dizer, filhos queridos, amo vocês aqui do céu como vos amei aí na terra, né? Quer dizer, então veio mensagem em italiano porque ela não estava ainda com o Esperanto espiritual funcionando. É um aplicativo, né, que a gente recebe depois de um tempinho lá, por isso que se comunica pelo pensamento. Na segunda mensagem, que ela mandou 6 meses após esta aqui em italiano, já foi em 79, mandou para o marido. Amado Salvatore, Deus esteja conosco. Eu estou muito feliz em estar junto do nosso filho Hortêncio. Agora estou melhor. Morrer é acordar. Ontem foi noite, hoje é um novo dia. Tudo bem, mas tenho meu coração e meu pensamento em nossa família. Domênica, Hortêncio e Maria são as flores do jardim de nossa vida, que são os filhos. Terei que sofrer a minha saudade, todavia a esperança está em minha alma. Nossa mãe Domênica está hoje comigo e com todos nós, diariamente. Amado Salvatore, Deus esteja contigo e com nossos filhos. Muito amor e muitos beijos a cada um de vocês, sempre para vocês. Está aqui a dona Hilda. E as mensagens psicografadas, né, pelo Chico Xavier, a gente conseguiu colocar no mesmo resumo aí. Agora vamos lá para mais um depoimento, né, que é um rapaz chamado Henrique Gregoris. Ele faleceu. Isso aqui foi famoso na época, tá? Ele nasceu em Goiânia em julho de 1952 e faleceu em Goiânia aos 24 anos de idade, em fevereiro de 76, com um disparo de arma de fogo. Ele e um amigo vizinho estavam mexendo num revólver disparou e acertou, o tiro acidental acertou o peito do Henrique. Mas o vizinho, o amigo que estava junto com ele, não teve culpa, foi um disparo, né? E aqui vem o esclarecimento.
No acidente com arma de fogo que causou a morte de Henrique, ele se encontrava em companhia de um amigo que foi indiciado como réu de homicídio pela polícia, mas foi absolvido pelo juiz de Paracanjuga, em Goiás, mediante o pedido da família da vítima, da família do Henrique, para que fosse aceito pelo juiz um pedido feito pelo próprio Henrique através de psicografia recebida pelo Chico Xavier. Isso ficou famoso na época. Quer dizer, o falecido, através do Chico, escreveu uma carta dizendo que o amigo acusado não tinha a menor culpa. O Chico foi até Goiânia falar com a mãe do rapaz. Vamos lá na casa da família do réu e vamos falar com o juiz. E o juiz aceitou e inocentou o rapaz que estava preso injustamente. Ó, são coisas que a gente, né, tem que estar vivendo para entender que tem muita gente que não entende esse tipo de coisa. O pedido feito por Henrique foi levado e entregue pessoalmente por Chico a Dona Augusta, mãe de Henrique, em Goiânia, reiterando que ela perdoasse seu amigo. Henrique faleceu aos 24 anos, quando cursava o terceiro ano do curso de administração de empresas na Universidade Católica de Goiás e trabalhava numa empresa financeira chamada Planitec, em Goiânia. Era solteiro, adorava cavalos e adorava a vida no campo. Frequentava semanalmente o Evangelho no Centro Espírita Irmã Sheila, localizado em Goiânia, e ainda está em Goiânia, ainda hoje. Né? Então, a gente colocou aqui tanto a cronologia, né, a linha do tempo, como o pedido da família para o juiz. Né? Então, ele nasceu em julho de 52, faleceu em fevereiro de 76, e a carta pedindo absolvição do rapaz que estava com ele veio 4 meses depois do falecimento dele, período no qual o rapaz ficou preso sem ter feito nada. Né? E a primeira mensagem que ele ditou veio na sequência, veio um ano após o falecimento dele. E ele chamava a mãe de véia, né? Olha só a mensagem que ele trouxe aqui em junho de 77, ou seja, praticamente um ano e meio após o falecimento dele dessa forma violenta. Véia, abençoe aqui o seu filho, porque estou aqui. Isso não é carta, é bilhete. Só informações. Não creia que deixei filhos do corpo aí no mundo. Isto até que é muito engraçado. A Juliana, que tive o desejo de adotar, não era minha filha. Já vou explicar a razão disso. E creio que gostei daquela garota quase como se lhe fosse um pai. Não esquente a cabeça com conversas do mundo. Isso aí é uma panela fervendo. Coitado de quem cai na beirada, porque a maledicência esfogueia a cuca até dos anjos. Creio eu, porque de minha parte sempre bastou ajudar um tantinho alguma pobre irmã na terra para que não faltasse quem me visse paternalizando crianças. Deixe para lá essa nova fofocagem e vamos trabalhar, porque você mesma, dona Augustinha, é que ensinou esse menino da porteira que sou eu a fazer todas as coisas bem feitas. Os assuntos são muitos, mas o tempo está passando e eu pedi muito para podar as suas preocupações. E aí segue na mensagem. Mãe de rapaz, até de rapaz morto, sofre. Sempre as consequências das mínimas impressões que um filho solteiro causa. Não se incomode com o que dizem, que andei vagueando por aí, isso é mais do que verdadeiro, mas vaguei com quem
vagueava, e quem vagueia no vazio não encontra senão o vazio ao fim de qualquer estrada. Mãezinha Augusta, creia em mim e se tranquilize. Não sou anjo e nem estou aqui de mãos postas como se estivesse guardado num nicho. Estou lutando e lutando muito para melhorar, mas quero me melhorar para Deus e para você, que foi e continua sendo para mim a melhor mãe que o céu poderia me dar. Desculpe esta página de confessionário doméstico, que somente visa sua paz, e em que procuro adquirir a humildade que ainda não tenho, e receba com lembranças para nossa querida Dona Lélia um beijão do seu filho, sempre seu, Henrique. Vamos aos fatos. Rapaz morreu com 24 anos de idade, em Goiânia, lá em 76. E 4 meses depois do falecimento do Henrique, lá apareceu o Chico Xavier, que já era uma figura conhecida, né? Levando uma carta do próprio falecido, dizendo que o amigo que estava com ele não tinha matado ele. Levou para a mãe do Henrique. Junto com o Chico Xavier, a mãe do Henrique foi até a mãe do pretenso réu. Vamos lá falar com o juiz. Foram os três juntos. É claro que isso aí deu uma mídia danada na época. O rapaz, o Henrique, 24 anos, estudante, faculdade de administração de empresas. Gente oportunista aparece em todos os lugares, em todas as situações. Pessoal, ele tinha as namoradas dele, ele era um camarada que sempre ajudava. Na época, o pessoal tomava lanche antes da hora do recreio e engravidava. E não tinha exame de DNA. Só que ele não tinha engravidado moça nenhuma. Só que tinham visto ele com uma moça que tinha um filho pequeno e ele estava ajudando a moça. Ele morreu, fofocagem começou a correr solto. Disseram, esse aqui é filho do Henrique. Botaram na cabeça da moça, que era a mãe da criança, vai lá cobrar os teus direitos para ter garantido a educação e o dinheiro, porque a família do Henrique era uma família de boa condição econômica, né? E aqui vem ele em socorro da mãe para não acreditar que o filho tinha fabricado netos sem o conhecimento da família. E aí, com essa mensagem, a mãe já passou, que a mãe estava passando, inclusive, propriedade em nome da moça, que era pretensa viúva, né, entre aspas, ou que tinha mãe de um filho antes do casamento aí do Henrique. Pra vocês verem como é que, em função do dinheiro, o pessoal vende a alma para o capeta, né? E ele teve a chance de vir falar para a mãe para dar essa tranquilizada e explicar que não tinha nada a ver, que era uma moça que ele ajudava e nada mais do que isso. Né? Então, espiritualidade está sempre de olho, né? E pessoas também. E aqui vem a explicação. Na frase, não creio que deixei filhos do corpo aí no mundo, isso até que é muito engraçado. A Juliana, que tive o desejo de adotar, não era minha filha. E creia que gostei daquela garota como se lhe fosse um pai. Não esquente a cabeça, isso aí é uma panela de água fervendo. E aí a mãe dele explicando. Saí para fazer pagamentos no banco. E lá uma amiga me saudou toda eufórica dizendo, sabe, eu conheço o filho do Henrique, que é a cara do pai. Já pensou? Fofoca de vizinha. No meu espanto e incredulidade, fiquei sem fala e nem movimento. Ela nem percebera a minha fraqueza. Falou, e eu fiquei pasmo. A mãe, né, do Henrique falando. Procurei os amigos do meu filho e eles me afirmaram ser conversa sem verdade. Fui até Uberaba com a amiga Lélia. Lá, quando chegamos, os trabalhos já estavam bem adiantados à noite. Chico Xavier psicografou uma mensagem de Emmanuel e outra belíssima, de Drauzio, para a mãe dele, Dona Zilda. Eu pedia mentalmente ao Drauzio que me enviasse algum recado
do meu filho, nada. Depois de lidas as mensagens, Chico pegou uma página sobre a mesa, olhou dentro dos meus olhos, ele começou a ler esse bilhete, que lavou a minha alma da angústia e da aflição. Juliana era filha de uma das colegas de serviço do Henrique, em Brasília. Desencarnou em acidente automobilístico em Minas, 40 dias depois que ele. Henrique amava muito a garotinha. É a explicação da mãe do Henrique, né? Quer dizer, então, fofoca, né? Fofoca já é ruim enquanto a gente está vivo. Imagina a fofoca que fazem depois que a gente morre. E não tem vazio, não tem vacina contra isso, né? Quer dizer, é uma coisa que é muito complicado. E aqui no texto resumo tem várias mensagens do Henrique, né? E vocês devem ter reparado que eu não mandei no mesmo dia o texto resumo e o livro, por uma razão muito simples. O livro integral, onde tem as fotos, os textos, como eu coloquei aqui no texto resumo, ele é um arquivo enorme, são 35 mega. Então não vai nem no WhatsApp nem no e-mail. Por isso que eu dei uma simplificada no texto resumo e coloquei o que tem no original. E o livrinho que eu coloquei em PDF ontem tem os textos, né, do Vitória. Mas quem quiser baixar direto, tiver algum jeito por Google Drive, alguma coisa, tem disponível o PDF do livro original, com foto, os textos, os manuscritos tal, também está disponível, tá? Mas só que não dá para baixar no celular, que é muita coisa. Acho que por hoje era isso, pessoal. É um tema que realmente mexe com o coração da gente, mas dá alento, né? E se ficou alguma dúvida, estamos aqui à disposição de qualquer um de vocês que quiser falar com o tiozinho. A gente troca ideia e proseia, como se diz lá em Itararé. Tá bom? Fiquem com Deus e obrigado. Bom final de semana. Semana que vem estamos aí, apesar do feriado. Ó, coração 1, coração 2, coração 3. Chegando perto, chegando longe, chegando perto, chegando longe. E macaxi com gengibre. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu.